Mishnah Vav, estudo de número 6. Yoshua ben Perachia, Venitai Arbeli, Kiblu Mehem. A gente falou que quando tem das duplas nesse primeiro capítulo do Pirkei Avot, o primeiro é o presidente e o segundo é o chefe do Beidin. E eles eram uma das duplas da época. E eles receberam de Yossi ben Yohanan, de Jerusalém, e de Yossi ben Yoezer, que a gente tinha mencionado no estudo de número 4. Tá bom? Então, Yoshua ben Perachia, Venitai Arbeli Kiblu Mehem, receberam deles. Yoshua ben Perachia Omer. Yoshua ben Perachia diz: Aselech harav ukne lecha chaver veheveidan et kol ha'adam lekav zechut. Institui para você um rabino, arranje um mestre, adquire um amigo, julga a todos com indulgência, de forma favorável. Esse é um estudo muito famoso dessa preciosa obra que é o Pirkei Avot. Estabeleça para si um mestre, quer dizer, você precisa ter um caminho. Adquira para ti um amigo, você precisa ter uma base emocional. Estabeleça, escolhe através da sua confiança na sabedoria e sua identificação com o caráter da pessoa um mestre. Perfeito? Esses dias alguém estava me perguntando: mas como que eu posso escolher um mestre? Como que eu posso escolher um rabino? É tão difícil, a gente conhece tão pouco, ainda mais agora em quarentena, pela distância, né? Então, estabeleça, escolhe através de sua confiança na sabedoria, ou seja, esse cara manja, esse sabe. E sua identificação com o caráter da pessoa, né? Que é um mestre. Fala, esse tem o caráter, esse realmente sabe ser um mestre, tem a postura de liderança, dá bons exemplos, ninguém é perfeito, óbvio que todo mundo erra, comete erros, mas esse cara, eu sinto firmeza. E é assim que praticamente o nosso coração decide quem deve ser o nosso mestre, certo? E o Bartenura explica que estabelecer um mestre significa buscar sempre aprender dele, e não cada vez de um mestre diferente. Afinal, existem costumes que divergem e para determinados assuntos realmente é mais indicado que seja um único só, que seja uma única diretriz ou então um único mestre que vai bater o martelo. Agora, se a pessoa está rodeada de rabinos, e tem um rabino que é mais especialista em Halachá, tem outro rabino que é mais especialista em Mussar, que é a conduta ética, tem outro rabino que é mais especialista em Talmud, e outro em Humash, em Mikra, vamos dizer assim. Então não tem problema nessas circunstâncias você, entre aspas, utilizar de cada um para a sua função específica. Mas a ideia aqui é que o mínimo que a gente precisa ter é alguma referência na nossa vida. Em outro estudo a gente vai ver, inclusive, o peso que uma referência como essa, uma referência espiritual, tem ou deve ter dentro da nossa conduta, até no tratamento que a gente dá para os nossos mestres. Adquira para si um amigo, conquiste, através dos seus méritos, do seu bom comportamento, das suas virtudes, amigos que gostem de você e participem da sua vida. O Bartenura acrescenta: adquira mesmo que precise se esforçar. Falar bem da pessoa na qual almeja a amizade e lhe fazendo agrados. Quer dizer, a gente falava ontem que o amor e tal é uma troca que a gente faz. A amizade também é uma troca que a gente faz. Então, se a gente quer conquistar um amigo, a gente olha e começa a conversar uma conversa agradável, fazer uma gentileza. Tudo isso vai abrindo caminhos do coração, por assim dizer, e vai estabelecendo, vai sedimentando uma confiança entre as pessoas, por assim dizer. Então, mesmo que a gente precise se esforçar, diz o Bartenura, você tem que ter amigo, ou amigos, né, no plural. A Mishnah, então, conclui com uma das mais importantes lições. Julgue cada pessoa favoravelmente. E, particularmente, eu acrescentaria aqui, mesmo que pareça ingênuo. Às vezes as pessoas falam, mas você é ingênuo, não sei o quê, não seja bobo. Prefiro ser bobo, prefiro ser ingênuo. Todo o tempo que isso não vai colocar a segurança de ninguém em risco nem nada. Mas a boa-fé no ser humano, a boa-fé de que as pessoas realmente podem voltar atrás. Certo? Então, ou que
Não só que elas podem voltar atrás, mas de que elas podem não estar errando e que elas podem não estar fazendo coisas ruins. Então, isso é muito bacana, muito interessante essa ideia de que a gente tem que julgar favoravelmente. Ah, mas aí você fica parecendo um ingênuo, uma pessoa. Bobagem isso. A gente fica parecendo um bom judeu quando a gente segue as orientações, os ensinamentos, né, da nossa literatura, dos nossos livros. Então, julgar favoravelmente é algo que é muito, muito nobre. Obviamente, sempre com bom senso, tudo nessa vida. Às vezes pode não parecer um julgamento verdadeiro, porque você está construindo uma situação para que a pessoa não seja culpada de nada. Mas enquanto você não tem elementos, isso é nobre, é bonito. Porque o verdadeiro julgamento pertence apenas ao grande juiz, ao eterno. Por isso, justamente, a gente, quando tiver que julgar as pessoas, que a gente as julgue como espera sermos julgados. Que a gente as julgue de forma positiva, esperando que assim também o grande juiz vai nos julgar de forma positiva quando tiver que fazer. Mishnah Zain 7. Nitai arberi omer, harchek mishachen ra, ve'al titchaber larasha, ve'al tityaesh minapuranut. Nitai arberi, que é a dupla de Rabi Yossi de Yerushalayim, ele diz que a gente deve se afastar do mal vizinho, a gente não deve se conectar ao perverso e não desacreditar da retribuição de todas as ações. Essa tradução eu não sei se está muito, muito boa, né? Porque Puranut normalmente se traduz como os perigos, as tragédias. Então, não esquece das tragédias. Lembra que as coisas ruins podem acontecer e que, a partir do momento que a gente acredita que tem um regente no mundo, elas acontecem como consequência das nossas más ações. Tá bom? Isso vale para esse momento também que a gente está vivendo essa praga e, com certeza, é um ensejo para fazermos chuva e nos conectarmos ainda mais. O que quer dizer, então? Arhek mishachen ra, afasta-te do mal, né, do vizinho mal. Mas, na verdade, afasta-se do mal. Tudo que é mal, tudo que é prejudicial, com certeza não serve. Qualquer tipo de má influência, de qualquer tipo de má influência, seja um mau vizinho, seja uma pessoa má, se afasta. Pois nem você e nem ele poderão fugir da punição, se forem merecedores da mesma. Essa é a parte da ideia. Toda ação ruim, a gente sabe, gera uma consequência ruim. Mesmo que às vezes pareça aos nossos olhos que pessoas perversas têm sucesso no que fazem, nossos sábios nos ensinam a não focar no momento, pois no conjunto de ciclos que a vida passa. Então a gente não deve focar no momento, falar que como aquele perverso está sendo abençoado, está tendo tudo, e eu que tento me esforçar para ser uma pessoa boa não tenho nada. Não, a gente não sabe o conjunto dos ciclos da vida da pessoa. Ele pode estar bem nesse momento, mas ele está plantando mal, então o dia de amanhã vai acontecer que vai ser mal para ele, a gente não sabe, não nos cabe. Interessante que esse estudo vem depois do estudo que falou que a gente tinha que julgar a todos favoravelmente. Essa é a visão do Bartenura, basicamente. E ele acrescenta também essa ideia dos ciclos, né, que a gente não sabe exatamente o que está se passando, a questão da calamidade, vejam só, que é aquilo que a gente está vivendo. Poderia parecer, a partir de nosso ingênuo ponto de vista, que a vida ou Deus favoreça, mesmo que em um único momento, a quem não merece. Ou seja, tipo, a gente está aqui na pandemia, vê tantas pessoas do bem doentes, e vê tantas pessoas do mal que não se cuidam, não sei o quê, que de propósito, porque a orientação é ficar mais em casa, querem sair, querem ter contato, querem viver a vida normal. Poxa, a responsabilidade com a vida. Independente do quanto cada um acredite ou não, existe uma orientação geral. A partir do momento que ele existe, existe também a nossa obrigação de seguir essa obrigação geral, essa orientação geral no sentido de preservar o coletivo, preservar a sociedade. Então poderia parecer que, né, Deus está favorecendo quem não merece, punindo quem merece, quem é merecedor, vamos dizer, de coisas boas. Isso é o que o estudo quer dizer com não desdenhes das calamidades, não desacredite da retribuição. Na realidade, a gente não sabe o motivo pelas coisas acontecem. E ainda que pessoas boas sofram, a gente também não sabe
qual é o cálculo matemático para elas precisarem passar por esse sofrimento, mas o Talmud diz uma coisa muito interessante, que o sofrimento nesse mundo é muito, muito melhor do que eventualmente o sofrimento no mundo espiritual. Porque a noção de tempo, enfim, tudo aqui é uma coisa muito mais passageira, enquanto que em âmbito espiritual tudo tem uma duração e uma intensidade muito diferente, muito maior. Então a gente não tem parâmetros para avaliar. Sim, enquanto a gente está em condição, a gente tem que repensar, ressignificar, refletir nos nossos atos para tentar seguir melhor, seguir em frente. A gente não pode esquecer que o poder maior está nas mãos de Deus e que Ele faz as coisas pelo bem do mundo, pelo nosso bem, contanto que mereçamos, enquanto que quem não merece terá sua pena a pagar, mesmo que pareça que sua vida lhe favorece, pois isso pode ser parte da punição. E a queda, como a gente diz, pode ser ainda maior, né? Então a pessoa comete erros, mas ela está lá no alto da escadaria. A queda dali é maior. A gente pode falar, não, ele é perverso, mas ele está lá no topo da escada. Tá bom, mas ele é perverso, então ele não está cuidando de se manter ali ou de estar em segurança ali. A gente precisa ter claro isso. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. E a gente não tem a opção não acreditar. Se a gente não acreditar, simplesmente vamos desligar aqui o computador e curtir nossas vidas em tudo que temos direito. Certo? É isso que ele quer dizer. A gente acredita que tem um Criador no mundo, ele tem suas matemáticas. A gente não entende elas, a gente não entende o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a gente não entende o que aconteceu na Inquisição. Tantas pessoas de bem, né, mortas pelo ódio, pelo desprezo. A gente não entende isso. Inclusive, a gente também tem dificuldade de entender que pessoas boas morrem para que o resto da sua comunidade, não de pessoas más, mas às vezes de pessoas que não são tão boas, se conscientizem e sigam ainda mais firmes adiante no seu propósito. Tá? Então, na verdade, tudo para nós são elementos que a gente precisa colocar na balança antes de sair tirando conclusões precipitadas e que muitas vezes são falsas e prejudiciais. Esse Deus é injusto, é bravo, é vingativo, eu não entendo por que Deus faz isso, então não quero mais saber dele. Isso a pessoa está sendo arrogante, mostrando que talvez ela não está acreditando de verdade. Eu não sei por que Deus fez isso, de fato, mas eu não vou mais acreditar nele? Será que eu acreditava? Será que eu estou realmente convicto de que tem um Criador, um juiz no mundo, um rei dos reis? Se a gente é prepotente ao ponto de achar que ele está sendo injusto, ou especialmente ainda mais conosco, é porque a nossa emuná, a nossa fé, ela com certeza está trincada, está rachada. Muito importante ter essa consciência, gente.